Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal do Modern Work Brasil. E hoje nós vamos falar sobre política de conformidade para Android corporativo. E aí, o que você está achando do curso? Estamos fazendo aí passo a passo, bem devagarzinho, para que você possa aprender de acordo com o seu tempo. E eu tenho certeza que ao final desse curso você vai ter aprendido o Intune do zero até o avançado, ok? Mas novamente eu recomendo, não pule as etapas. Se você está chegando no canal através desse vídeo, porque alguém compartilhou com você, aqui em cima vai aparecer um card onde você vai pegar o começo do curso do Microsoft Intune. Então não pule as etapas. Faça com calma, com certeza você vai chegar lá e você vai aprender, certo? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a parte das políticas de conformidade para o Android corporativo. E aí, quando nós olhamos para o nosso projeto, nós estamos na fase da configuração, onde nós estamos começando a fazer o processo de configuração, as políticas de conformidade. Próxima aula, política de conformidade para Android pessoal. Depois, iPhone e Mac. E depois o Linux. E aí nós começamos a fazer o processo de configuração de todos esses tipos de dispositivos. E no final, nós vamos começar o processo de homologação, ok? Vamos homologar uma por uma. E eu vou ter uma novidade nessa parte de homologação. Então, se você está curioso para saber a novidade, aguarde que a novidade chegará nesse processo de homologação. Creio que você vai gostar na hora que chegar nessa parte da homologação, porque nós vamos ver funcionando ao vivo essa parte do Microsoft Intune. Beleza? Então, eu agradeço a você mais uma vez. Estamos quase chegando aos 500 inscritos. Obrigado mais uma vez aí pela sua oportunidade e pelo seu compartilhamento. Agradeço a todos que compartilham o nosso vídeo para que outras pessoas possam ser alcançadas e conseguir aprender o Microsoft Intune. Mas o nosso canal não é só focado no Microsoft Intune. Nós em breve lançaremos outros cursos, como já temos o curso do Entra ID, ao qual nós começamos algumas aulas, vamos dar continuidade, e depois nós vamos fazer outros tipos de cursos dinâmicos, ok? Agora, você quer aprender um conteúdo de uma forma diferente? O que você acha? Comente aqui. Essa é a oportunidade que você tem para comentar. Além das aulas, você também pode sugerir conteúdos para que nós possamos abordar de acordo com o meu conhecimento, certo? Então vamos lá para a nossa aula e segura aí, pega o cafezinho, a água e vamos lá para a nossa aula de hoje, política de conformidade para o Android corporativo. Vamos lá. Bom, então dando continuidade, aqui nós temos, na documentação da Microsoft, nós temos 6 formas para que você possa fazer o registro dos dispositivos Android dentro do ambiente do Microsoft Intune. Porém, nós não vamos abordar agora o registro. O registro vai acontecer na parte de homologação, ok? Então nós vamos abordar isso aqui com mais calma lá, bem detalhado, bem tranquilo, beleza? Mas eu gostaria de colocar algumas informações aqui. Então nós temos o Android para BioID, que é para dispositivo pessoal. Então o Intune permite você fazer registro de telefones pessoais. Nós temos os dispositivos dedicados, que são dispositivo quiosque. Por exemplo, você chega lá num fast food e aí tem lá um computador para você fazer a sua compra, ou até mesmo em um outro tipo de estabelecimento, e você vai lá, passa o cartão e faz todo o processo sem ter um humano ali para lhe atender. Então, esse aqui é o tipo de dispositivo que você pode fazer a gerência no Microsoft Intune. Nós temos um dispositivo totalmente gerenciado, que é o dispositivo Android, ao qual o uso colaborador ele vai trabalhar com ele no dia a dia, fazer ligação, atendimento de chamado, abertura de e-mail, enviar, receber e-mail, conversar no Microsoft Teams. Então esse é o modelo totalmente gerenciado. O usuário ele tem poucos recursos, ele não pode alterar quase toda a parte, 90% do aparelho ele não pode alterar por conta das restrições. Agora, se você quer entregar um aparelho corporativo para o usuário, mas que ele possa fazer configurações dentro desse aparelho, é o que nós chamamos aqui, que é o corporativo com perfil de trabalho, aonde o dispositivo ele é corporativo, mas você vai dar permissão, vai dar mais liberdade para o usuário trabalhar. E nós temos também os AOSP, que são para
dispositivos de linha de frente, né? Óculos e outros dispositivos. E nós temos um aqui que é o mais antigo, que é da época do Android 4, quando o Google começou a fazer o processo de criação, de gestão de dispositivos Android. E nesse modelo do Android Administrator, ele vai ser descontinuado em breve. Conforme a documentação da Microsoft, certo? Os serviços deles vão começar a ser descontinuados e a Microsoft vai deixar de permitir o registro desse tipo de dispositivo a partir de 31 de dezembro. E aí? Eu já fiz migração, já vi diversos ambientes com o Android Administrator, a gente subiu ele para o modelo Enterprise. E aí, você quer aprender a fazer isso? Comente aqui, que eu posso fazer uma aula ali detalhado, passo a passo, como que você faz esse processo de migração bem tranquilo, ao qual o usuário ele vai ser fácil dele participar desse processo. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Então nós temos também aqui um dispositivo, né? Um documento da Microsoft, como é que você faz o registro dos dispositivos corporativos. Nós vamos abordar isso com mais calma lá dentro do nosso ambiente de aula. Beleza? Quando chegar na parte de homologação do registro. Tranquilo? Deu para entender? Android, nós temos 6 tipos de formas de você registrar, sendo um delas pessoal e um legado. E nós temos também a informação que esse legado ele vai deixar de funcionar no dia 31 de dezembro. Beleza? Então, sem mais enrolação, vamos para a nossa aula prática aqui, criando então uma política de conformidade para o Android corporativo. Te vejo até lá. Então, pessoal, vamos começar a nossa configuração da política de compliance para Android corporativo. Então, aqui na console do Intune, nós vamos clicar aqui na parte de dispositivos, Android e aqui em Compliance. Nós vamos clicar aqui na Criar Política. Nós temos 3 plataformas suportadas pelo Microsoft Intune, o Android Device Administrator, o OSP e também o Enterprise. Depois eu vou explicar, quando chegar na parte do registro de dispositivo, o que significa essas plataformas. Mas para a nossa aula de hoje, nós vamos usar Android Enterprise. E o Android Enterprise, você possui 2 profiles. Você tem um profile, né? Você tem um perfil corporativo que divide em 3, conforme nós vimos agora há pouco na nossa aula teórica. E nós temos o dispositivo pessoal, que é da próxima aula que a gente vai fazer. Então, hoje nós vamos usar aqui o corporativo. Nós vamos criar. E aí nós vamos colocar o nome, Política de Conformidade, Corp, padrão. Na política de conformidade para dispositivos Android corporativos, você pode fazer 4 verificações. Existem 4 seções que você pode verificar. A primeira é do Defender for Endpoint. Então, se o Intune tem integração com o Defender for Endpoint, você pode fazer uma verificação de como está a vulnerabilidade desse dispositivo. Porque o Defender for Endpoint, ele suporta dispositivos Android. Então, uma vez que você faz o onboard do dispositivo Android no Defender for Endpoint, e ele começa a fazer a pesquisa e a verificação das vulnerabilidades do dispositivo, ele pode classificar esse dispositivo Android com uma vulnerabilidade no score baixo, médio ou alto. Então eu posso, por exemplo, verificar se um dispositivo está acessando meus recursos da rede, se está com um dispositivo com a conformidade, verificando o processo do Defender for Endpoint, se lá no Defender for Endpoint está como alta vulnerável, né, o dispositivo está com vários problemas de segurança, automaticamente ele entra em não conformidade. E eu, com acesso condicional, consigo fazer o bloqueio desse dispositivo que está vulnerável. Ok? Então, no nosso caso aqui, não é para nós fazer essa configuração. O segundo é a saúde do dispositivo. Nós temos 2 verificações. Uma, como que está o nível, né? Como que está o level da ameaça do dispositivo, que é aquela padrão do próprio Android. Nós vamos colocar aqui que esteja seguro, ok? E como está o serviço do Google Play, porque é necessário. O Android Enterprise ele usa a plataforma do Google Play, ok? Como que está? Nós vamos colocar que esteja a integridade básica e também a integridade do dispositivo esteja segura. Ok? Então a gente precisa que o dispositivo esteja com a integridade dele segura. Bom, aqui na parte de propriedade dos dispositivos, nós podemos verificar, por exemplo, qual é a versão mínima, a versão máxima e também qual é o patch de segurança
que ele está aplicando. Então, isso aqui a gente poderia usar num caso, por exemplo, quando a gente precisa fazer a troca dos dispositivos Android ou até mesmo fazer o upgrade do sistema operacional do Android, você criando uma política de conformidade que checa a verificação dessa versão do sistema operacional do Android, aqueles que não tiverem compliance, logo esses precisam ser substituídos ou feito o upgrade. Bom, na data de hoje, né, que é 20 de agosto de 2024, o Android mínimo suportado pelo Intune é o 8, ok? Porém, desde fevereiro desse ano, a Microsoft está informando que em outubro, praticamente daqui a 2 meses, ok? 1 mês e meio, podemos dizer, a Microsoft vai subir o nível de suporte para no mínimo 10. Então, por exemplo, se eu quero saber quais dispositivos no meu ambiente estão fora da conformidade, né, fora do suporte da Microsoft a partir de outubro, eu coloco essa informação de sistema operacional mínimo 10 e aplico no meu ambiente. Todos os celulares Android, dispositivo tablet, que estiverem registrados no meu ambiente e tiverem a versão menor que 10, eles vão estar em não conformidade. E aí você consegue, então, fazer a sua atuação, ok? Na parte de segurança, nós temos aqui algumas configurações em relação à proteção do dispositivo na hora de bloquear e na hora de desbloquear. Ok? No padrão, ele não faz essa verificação se o dispositivo tem uma senha, qual o tipo de senha que ele tem, mas nós vamos configurar. Nós vamos colocar aqui como obrigatório. É obrigatório que o dispositivo corporativo, assim que ele for configurado, ele seja necessário aplicar uma proteção para desbloqueio, certo? Então nós vamos colocar aqui que o desbloqueio vai ser alfanumérico, para poder botar números e letras. E o mínimo nós vamos colocar aqui como 8. E o tempo de inatividade antes que ele peça a senha. Então existe um período que o dispositivo pode ficar sem pedir a senha. Então isso significa que a partir do momento que o dispositivo ele passa a ficar um tempo sem utilização, normalmente a tela dele escurece, né? Ele fica com a tela ao qual você não consegue verificar as informações. Então quando você aperta o botão do Power ou aperta 2 vezes na tela, ele aparece novamente aquela tela. Então, com isso, esse período que ele some e volta à tela, você tem um prazo ali que você pode definir para que ele possa novamente pedir a senha, ok? Pela Microsoft, o recomendado é 15, mas nesse caso aqui eu vou colocar no meu ambiente 5. Então, significa que o usuário deixou o telefone em cima da mesa. Esse telefone está com a tela ligada. Se em 5 minutos ele voltar a pegar o telefone e utilizar, ele vai conseguir usar sem colocar a senha novamente. Agora, passou 10 minutos e ele pegou o telefone para usar, ele vai ter que colocar a senha, ok? Bom, e essa senha, ela tem que ter validade. Então, eu vou colocar aqui a validade de 3 meses, certo? Então, depois de 3 meses, ele tem que trocar a senha. E vou colocar aqui que ele precisa memorizar as últimas 5 senhas. Então, as últimas 5 senhas, o usuário não vai poder repetir essa senha, certo? Beleza. Eu estou colocando essas informações aqui como um modelo que normalmente eu aplico nas empresas, mas não existe aí um padrão que deve ser seguido, porque cada ambiente tem as suas peculiaridades, ok? Aqui embaixo, na parte de criptografia, quando você coloca a criptografia no dispositivo, ele pede para configurar um PIN de início. Então significa que no sistema Android, quando você liga o aparelho e ele pede um PIN logo de início, é porque esse dispositivo está criptografado. Significa que ao colocar ele num cabo no computador, ele vai ter os seus dados criptografados, não vai ser fácil acesso. Então eu vou colocar que seja obrigatório. E aqui na parte final é onde nós temos a questão da verificação da integridade da aplicação do Intune, porque o usuário ele pode tentar fechar, ou a aplicação pode apresentar um problema, e aí você perder a comunicação com esse dispositivo. Então eu vou colocar como obrigatório. Então todas essas configurações foram aqui realizadas. Uma vez que todas elas sejam validadas e apresentem sucesso, o dispositivo estará em compliance. Uma vez que qualquer uma delas apresente uma falha,
logo ela não estará em conformidade, certo? Vamos para a próxima. Na próxima qual é a ação. Como nós vimos na aula do Windows, na aula anterior, nós colocamos ali 2 dias após a verificação do compliance. Então, por exemplo, se você registrar um dispositivo Android depois dessa política, ele já vai receber essa política como uma política padrão de conformidade. E aí, caso o dispositivo não atenda uma daquelas regras que nós vimos aqui nessa tela, logo esse dispositivo, do jeito que está aqui, ele vai ser marcado como não conformidade. E aí, se você tem um acesso condicional que verifica a conformidade do dispositivo, ele não vai conseguir acessar nenhum recurso da nuvem. Então, nós vamos dar 2 dias aí para poder fazer esse processo de validação até corrigir essas falhas. Não vamos colocar tag. E como essa política de conformidade é uma política voltada para todo o ambiente, então nós vamos colocar para todos os dispositivos, ok? Não há necessidade de criar um grupo com todos os dispositivos, porque ao aplicar aqui para todos os dispositivos, o ambiente já vai saber que é Android. Ele não vai misturar com iPhone, com Windows, ok? Certo? Alguma dúvida? Se você tiver alguma dúvida, escreve aí no comentário, que eu terei o prazer de responder as suas dúvidas. E até a nossa próxima aula. Até mais.